Olá, queridos, continuando a nossa série de mulheres verdadeiramente empoderadas, ou, se você preferir, mulheres biblicamente empoderadas. Vamos falar hoje de duas mulheres que tomaram uma decisão arriscada, eu diria, muito arriscada. Será que você teria coragem de decidir da mesma maneira que elas decidiram, a fazer o que elas fizeram? Olha, a ordem é de o maior mandatário do mundo daquela época, era de um faraó. Você teria coragem de desobedecer uma ordem do maior mandatário do mundo? Não sei. Não sei. Isso é cada um de nós. Fato é, queridos, que estamos sempre tomando decisões. Isso. Às vezes tomamos decisões corretas e às vezes tomamos decisões erradas. E às vezes decidimos não tomar decisão. Isso é uma decisão? Será? Veja bem, Israel foi para o Egito, os filhos de Israel, diz o capítulo 1 lá no início de Êxodo, que os filhos de Israel foram para o Egito e o que aconteceu? Eles cresceram, eles se multiplicaram. E o medo do faraó é que este crescimento assustador dos filhos de Israel dentro do Egito trouxesse problema para eles no futuro. O faraó tinha medo de que os israelitas se aliassem aos inimigos do Egito numa guerra. Então, o faraó tomou duas decisões. A primeira é colocar os filhos de Israel, os filhos de Jacó, sob servidão, escravos para fazer tijolos, telhas, colocá-los debaixo de serviço muito pesado, colocou feitores para supervisionar o trabalho deles. Mas diz o texto sagrado que não adiantou. Eles multiplicaram-se, foram fecundos, e o faraó teve que tomar uma outra decisão, uma decisão errada, uma decisão maligna. Eles tomaram a decisão, os seus governantes, de matar todo menino hebreu que nascesse. E quem estava encarregado de supervisionar esse trabalho de infanticídio? Sifrá e Puá. Essas duas parteiras foram encarregadas, acredito que não somente para matar os infantes, mas como dar ordens para fazer isso. Elas decidiram fazer o que é certo e não o errado. Olha, às vezes estamos numa encruzilhada da vida, às vezes temos que tomar decisões, não tem jeito, temos que tomar decisões. E o que faremos? Talvez você esteja diante do seu chefe na empresa e ele manda você a fazer algo ilegal, antiético e pecaminoso. O que você vai fazer? Se você decidir obedecer à ordem do seu chefe, você estaria cometendo crime e também estaria pecando contra Deus. Mas, se você desobedecer, você corre o risco de ser demitido da empresa, perder o seu emprego. O que você faria? Estas mulheres disseram entre si: não vamos matar inocentes, não vamos acatar a ordem do grande faraó, que eles chamavam o Deus vivo na terra. Vamos desacatá-lo, vamos desobedecê-lo, não vamos acatar a sua ordem. Que decisão difícil que elas tiveram que tomar, não é verdade? Uma decisão muito difícil. E às vezes isso acontece também conosco, de tomar uma decisão muito difícil. Alguns comentaristas dizem que quando elas foram prestar contas lá no palácio ao faraó, elas mentiram ao rei. Olha,
eu não vejo nenhuma autoridade hermenêutica aqui no texto. O texto não nos dá nenhuma autoridade hermenêutica para afirmar dogmaticamente que essas mulheres mentiram. Talvez aconteceu de fato que elas relataram a Faraó, enquanto as mulheres se deslocassem para atender o trabalho de parto das hebreias, elas já teriam dado à luz. Pode ser. Ou pode ser que o atraso deliberado das parteiras fosse um trunfo destas duas mulheres, Sifrá e Puá. Talvez elas orientassem as parteiras dizendo, olha, quando chamarem vocês para fazer um trabalho de parto, demora mais um pouco, né? E nós sabemos que se demorar, o parto vai acontecer. Mas afirmar dogmaticamente que essas mulheres mentiram, não temos essa informação no texto. Precisamos ir até onde o texto vai. Precisamos afirmar o que o texto de fato diz e não pensar coisas que nem nas entrelinhas podemos deduzir. Fato é que elas foram chamadas para dar a explicação a Faraó. Agora imagina como estas mulheres foram até Faraó. Como estava o coração dessas mulheres, como estava o estado emocional de Sifrá e Puá perante o trono do Faraó para dar explicação da sua decisão. O que elas fizeram? Na minha época de infância, quando algum aluno era chamado à sala da diretoria, todos iam com medo, tremendo. Ninguém ia à sala da diretoria mascando goma de chiclete, balançando o braço para lá e para cá, todo descolado e sorrindo. Não, iam temerosos, porque sabiam que o castigo, a disciplina era certa. E como elas foram até Faraó? Como estava o coração dela? Elas manteram, imagina, uma postura e compostura diante de um rei. Elas falaram, relataram, olha, as mulheres hebreias não são como os egípcios, meu soberano. Elas não são. Antes que as parteiras cheguem, elas já dão à luz os seus filhos. Elas não são como as egípcias. E esse foi o relatório delas. Como eu disse anteriormente, de novo, não temos dados aqui no texto e nem no contexto de que elas mentiram. Quando um texto não é claro, qual é a regra básica da hermenêutica? Usar um outro texto que fala do mesmo assunto para jogar luz àquele texto, para assim termos autoridade para afirmarmos até dogmaticamente. Mas aqui não temos essa informação no texto e não temos no contexto esta informação também. Então dizer que elas mentiram de novo não faz sentido hermenêutico. Mas elas relataram, elas falaram que as mulheres hebreias não eram como as egípcias. Elas fizeram, elas sabiam o que era certo e decidiram fazer o que é certo. Talvez você que vá me assistir está também num grande dilema. Tem que decidir. Tomar um caminho ou outro caminho. Às vezes você precisa estar decidindo mudar de cidade, mudar de emprego. Talvez esteja aí na fila de suas decisões, o divórcio ou não. Fato é, meus queridos, que toda decisão tem consequências. Tem consequências para o mal e consequências para o bem.
Aqui estas mulheres decidiram, elas sabiam que era certo e decidiram fazer o que é certo. Às vezes, as pessoas ou nós mesmos somos tentados a não dar informação correta no momento, não é, de declarar os nossos impostos para não pagar tanto imposto assim. É uma decisão diante de Deus e diante do magistrado civil. Estamos mentindo, estamos omitindo, estamos fazendo o quê? É uma decisão. Precisamos pensar nessas coisas. Mas aqui, o versículo 21 do capítulo 1 de Êxodo, a partir do versículo 15 até o versículo 21, e eu quero me reportar aqui o versículo 21. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. A bênção de Deus para estas mulheres foi da mesma natureza da sua decisão. Elas decidiram manter as famílias com seus filhos. E Deus deu uma família e filhos para estas mulheres. Como que Deus é bom, não é verdade? Como que Deus, de fato, nos ajuda na nossa decisão e também nos abençoa quando tomamos a decisão correta. Não tenha medo, meu irmão, de tomar a decisão, mesmo que isso acarrete provisoriamente algum prejuízo para você. Saiba que Deus está vendo a sua decisão e Ele a recompensará quando você agir de maneira correta, segundo o padrão das Escrituras Sagradas. Não tenha medo. Às vezes somos tentados a tomar uma decisão incorreta, uma decisão que não está amparada pelas verdades das Escrituras Sagradas. Mas decida tomar uma decisão correta, uma decisão acertada, conforme o padrão de Deus. Estas mulheres, aqui diz, elas temeram a Deus. E a palavra hebraica que para temer é, de fato, também ter medo. Elas tiveram mais medo de Deus do que do faraó. Que essas mulheres, Sifrá e Puá, venha contagiar a minha vida e a sua vida, venha influenciar também nas nossas decisões. Por causa dessas duas mulheres, Israel cresceu, Israel se multiplicou e o processo histórico redentor deu continuidade. Deus usou duas mulheres que não são tão conhecidas nas Escrituras Sagradas para, num detalhe redentor, dar continuidade à libertação de Israel do Egito, porque era isso que Deus tinha falado lá atrás. Que Deus te ajude, que Deus te dê bom senso escriturístico nas suas decisões, que você decida fazer o que é certo. E fazer o que é certo é uma decisão, não é uma emoção, é uma decisão. E essa decisão tem consequências. Se você fizer o que é certo, as consequências são boas, muito boas, porque Deus vê e Deus recompensa isso. Mas se as suas decisões forem erradas, contrárias à Escritura Sagrada, tem consequências. Deus vê e vai retribuir essas consequências erradas por causa da sua natureza justa que Ele é. Mas que Deus te guie, que Deus te abençoe a tomar a decisão correta. Essas mulheres sabiam o que é certo e o errado e decidiram fazer o que é certo.